Olá, queridos irmãos em Cristo. Que a paz de Cristo, o amor de Maria Santíssima e a proteção do São José Operário possa estar sempre conosco. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui estamos, queridos irmãos, para darmos início a mais um vídeo para o canal, Aprofundamento da Fé. No último vídeo falamos sobre a fé. A fé é um dom de Deus, uma tarefa que Ele nos dá, para que possamos cada vez mais ir à busca do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado. Sabemos que acreditamos, é um ato de fé, certo? Crer é o ato de fé. Acreditamos nesse Deus que é a Santíssima Trindade, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. E hoje, para o nosso aprofundamento, vamos falar sobre o compêndio do Catecismo da Igreja Católica e o Catecismo da Igreja Católica. Eles são interligados, certo? O compêndio, pode-se dizer assim, é a síntese do Catecismo da Igreja Católica num formato diferente, Então, o Catecismo, certo? Ele foi entregue a nós, ao povo de Deus, à Igreja em si, em outubro do ano de 1992, certo? Pelo nosso santo, nosso Papa João Paulo II, São João Paulo II, Foi entregue a nós fiéis de todo o mundo, Não só daqui do Brasil, lá do Vaticano, mas a todo mundo, certo? Foi entregue esse catecismo da Igreja Católica, apresentando, ele nos apresentou como esse texto de referência para uma catequese renovada nas fontes vivas da fé. Então, ele nos deu esse catecismo para que possa ser, certo? O catecismo possa ser esse texto base, esse texto de referência para a nossa fé, para essa renovação, essa fonte da vida da fé. Então, ele nos disse, certo? Quando entregou, ele nos disse assim: apresenta-se como exposição completa e íntegra da doutrina católica, que permite a todos conhecer o que a própria Igreja professa, celebra, vive e reza na sua vida cotidiana. Então ele nos entregou para que possamos conhecer mais sobre a nossa amada Igreja. Aquilo que conhecemos, quanto mais conhecemos, mais amamos. Então ele nos deu certo catecismo para que possamos conhecer, acreditar, ver o que a Igreja, o que Deus, através da Igreja, nos oferece, E no ano 2000, certo? Ele, certo? Pediu, instituiu uma comissão, certo? Especial para criar este compêndio, o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, para elaborar esse compêndio, certo? Como formulação sintetizada do conteúdo da fé. Então, ele fez, certo? Ele pediu, certo? Formou uma comissão, certo? De cardeais para formar, certo? Esse compêndio, para formar esse compêndio, para melhor entendermos, para sintetizar o catecismo através de perguntas e respostas, Então, ele tem 3 características principais, esse compêndio, A primeira é a estreita dependência do catecismo da Igreja Católica. Então, ele depende exatamente do catecismo da Igreja, certo? A base dele é o catecismo, certo? O catecismo tem como base também os livros que os nossos santos doutores nos deixou, certo? Os pastores nos deixou, e as Sagradas Escrituras, O Catecismo da Igreja Católica tem essas fontes, como o compêndio tem como dependência o catecismo, certo? Outra característica é o gênero dialogal, que ele dialoga apresenta o catecismo fazendo algumas perguntas, umas perguntas fáceis, e respondendo ao mesmo tempo, para melhor entendermos, para melhor identificarmos o que a Igreja nos ensina. E, certo? Ele utiliza também a utilização de imagens na catequese, Ele utiliza algumas imagens para que a gente possamos identificar melhor, certo?
essa catequese que ele nos deixa através desse compêndio, né? É através, como ele mesmo disse, né? É através desse fervor, destas imagens que nos mostra, não sei se dá para vocês verem, vou apresentar aqui, mas se não, qualquer coisa vocês verem, certo? Ele mostra, certo? Essas imagens, como está aqui na primeira parte, né? A profissão de fé, certo? Do compêndio e do catecismo, né? Da Igreja Católica, e atrás da imagem ele faz uma síntese, mostra de onde é essa imagem, o que é essa imagem, o que ela representa, certo? O que o Evangelho fala, se ela é relacionada ao Evangelho. Então, ela é uma forma melhor de evangelizar, já que vivenciamos num mundo que digitalmente é através de imagens. A imagem toca mais, né, do que muitas palavras. Às vezes a gente coloca um textão bem grandão, mas uma imagem chama mais atenção para que a pessoa possa identificar o que ela nos diz, né? Então, é uma catequese boa, certo? Então, ela é dividida nessas três partes, certo? A dependência do catecismo da Igreja Católica, o gênero dialogal através de perguntas e respostas e a utilização dessas imagens para a catequese, certo? Então, assim como o catecismo, né, e o compêndio também é dividido em 4 partes, né? De acordo com as leis fundamentais da vida de Cristo, né? A primeira parte, certo? Instituída é a profissão de fé, como eu falei, né? Então, a primeira parte, tanto do catecismo como do compêndio, certo? Fala sobre a profissão de fé, certo? Isto é, da fé professada pela Igreja, realizada no símbolo apostólico, ilustrado com o símbolo de ensino constantinopolitano, né? Cuja publicação, proclamação constante nas assembleias cristãs mantém viva a memória das principais verdades de fé. Então, ele vai expressar isso, a profissão da fé, né? Vai expressar o que é a nossa fé, como nos diz bem explícito o símbolo de ensino constantinopolitano, né? Fala sobre em que nós cremos, em que nós acreditamos, certo? E a segunda parte, certo? Intitulada A Celebração do Mistério Cristão, certo? O que significa isto, né? O anúncio do Evangelho encontra sua resposta privilegiada na vida sacramental. Então aqui ele vai falar sobre sacramentos, sobre a vivência de nós na igreja, né? Nela, os fiéis experimentam e testemunham em cada momento de sua vida a eficácia salvífica do mistério pascual, por meio do qual Cristo realizou a obra de nossa redenção. Então ele vai nos aprofundar sobre esses sacramentos, como devemos vivenciar, certo? A terceira parte, né? A vida em Cristo. Então, isto é, para o empenho que os batizados têm de manifestar em suas atitudes e em suas opiniões éticas de fidelidade à fé professada e celebrada. Os fiéis são chamados pelo Senhor Jesus a agir de acordo com sua dignidade de filhos de Deus Pai, na caridade do Espírito Santo. Então, a vida em Cristo, vamos ver como devemos viver, como a igreja vai nos ensinar como devemos vivenciar esta vida nova através do batismo, após o batismo, né? E a quarta parte, né, intitulada Oração Cristã, né? No caso, ali ela vai expressar, certo, em especial, a exemplo de Jesus, né, modelo perfeito de orante. O cristão também é chamado a dialogar com Deus na oração, cuja expressão privilegiada é o Pai Nosso, a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Então, nessa quarta e última parte, ele vai falar sobre essa oração que a gente tem, esse falar com Deus através da oração, né? Este falar com Deus, de estar próximo a Ele, entregando-nos, vivenciando aquilo que Ele deseja para cada um de nós. Então, esta quarta parte é justamente isso. E é privilegiada a expressão, né, do Pai Nosso, a própria oração que nosso Senhor Jesus ensinou a cada um de nós através de seus discípulos, né? A oração do Pai Nosso.
essa oração rica, perfeita para cada um de nós. Então essa quarta parte vai falar exatamente sobre isso, sobre o Pai Nosso, sobre a vivência em oração, certo, amados irmãos? Então, o catecismo, certo, é nosso texto básico, como já foi dito aqui, certo? A nossa referência para a nossa doutrina. É através dele que encontramos aquelas nossas dúvidas, é aquilo que encontramos a doutrina específica da nossa igreja, o que ela vem nos ensinar, o que ela quer de cada um de nós. Esse compêndio, certo? Essa síntese desse catecismo nos ajuda a aprofundar, né? Nos ajuda a identificar, né? Através, certo, deste compêndio podemos constituir um útero subsídios, né? Um útero subsídio, né? Para satisfazer que a fome de verdade dos fiéis de todas as idades e condições, que é também a necessidade de quantos, não sendo fiéis, têm sede de verdade e de justiça. Sua publicação terá lugar na solenidade, né, dos Santos Apóstolos. Então ele foi publicado, né, exatamente na festa dos Santos Apóstolos Paulo e Pedro, esses grandes precursores, ou melhor, esses grandes evangelizadores, esses grandes transmissores da fé daquela época, né? Eles que transmitiram, eles que deixaram, certo, através da sua vivência, vivenciaram realmente a sua fé. Então, esta é a profissão de fé, certo? Este é o catecismo que devemos professar. Então, eles que são a nossa coluna e evangelizadores, né, exemplares deste evangelho no Antigo Mundo, né? No Antigo Mundo. Então, eles são estes exemplos maiores para cada um de nós, para evangelizar. São Paulo e São Pedro. Então, o catecismo nos ajuda, e ele foi publicado justamente isso, nesta época. Publicado na sua festa, desses dois santos, desses dois exemplos de anunciadores, né, de evangelizadores. Então, o catecismo, certo, juntamente com o compêndio, vai nos ajudar a identificar esta fé. Então, eu convido você, certo, a pegar, se você ainda não tiver seu catecismo, adquira ele, certo, e comece a ler, comece a se aprofundar. E hoje, vamos dar início a este aprofundamento. Hoje, certo, quero chamar a atenção para cada um de vocês, os que têm o catecismo da Igreja Católica e os que não têm, procurem, certo? Para que a gente possamos ler ele a partir, certo, do parágrafo 1 e ao 25, certo? Parágrafo 1 ao 25. Então, certo? Ele é dividido, certo, em numerozinhos, cada parágrafo tem um númerozinho, então ele é dividido para melhor identificar, certo, a nossa fé, nesses parágrafos. Então, a gente vamos ler do parágrafo 1 ao 25, para a gente possamos aprofundar durante essa semana, até o próximo vídeo, este diálogo com Deus, certo? E tem uma pergunta, na qual, certo, faço a cada um de vocês e que aprofunde através dessa leitura do catecismo, certo? Se tiver alguma dúvida, só aí entrar no canal, mandar um comentáriozinho que a gente procura e satisfaz, certo? Ou melhor, responde esta pergunta. Então, qual pergunta? Qual é o desígnio de Deus para o homem? Qual é esse desígnio? Qual é o desígnio que Deus tem para cada um de nós? Então, é com esta pergunta que vamos adentrar, certo? Neste aprofundamento da fé, através com auxílio, com o texto base do catecismo e o compêndio, para juntos conciliar o nosso aprendizado. Então, esta pergunta: qual é o desígnio de Deus para o homem? Qual é esse desígnio que Deus tem para cada um de nós? Que desígnio é esse? Então, veja, comecem a ver, como eu já pedi, certo? A partir do catecismo, certo? Parágrafo 1 até o 25. E assim vamos falar sobre, ou melhor, aprender sobre qual é o desígnio que o homem, que nós seres humanos tem, certo? Vou dar só uma síntese, falar um pouco sobre o que o
compêndio, o catecismo vai nos dizer sobre isso, né? O compêndio, certo, ele nos diz: Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, por desígnio de pura bondade, criou livremente o homem, para torná-lo participante de sua vida bem-aventurada. Na plenitude dos tempos, Deus Pai enviou seu Filho como Redentor e Salvador dos homens caídos no pecado, convocando-os para a sua vida, para a sua igreja, tornando-os filhos adotivos por obra do Espírito Santo e herdeiro de sua suprema felicidade. Então, nós somos designados, certo, por Deus a vivenciar, certo, esta vida em busca desta felicidade, para que possamos ser esses herdeiros, né, que possamos participar desta vida bem-aventurada. Ele nos chama para isto, para que possamos buscar esta vida bem-aventurada, para que possamos ir ao encontro de Jesus, buscando através do conhecimento, através de sua palavra, através de suas escritas, através da doutrina que ele nos deixou através da igreja, certo? Então, esta é a pergunta, certo, que ele nos deixa, essa daqui: qual é o desígnio que eu deixo para cada um de nós? Qual é o desígnio de Deus para o homem? Então, o compêndio vai nos responder que Deus, como é perfeito e bem-aventurado, certo, nos criou livremente para tornar-nos participantes, certo, dessa vida bem-aventurada. Então, cada um de nós somos chamados a participar desta vida bem-aventurada, esta vida que Deus tem para cada um de nós, esta vida nova que Ele nos anima a cada dia, quando pedimos, como já falamos, a nossa fé, pois a fé é um dom. A fé é um dom que Deus nos dá, é acreditar naquilo que esperamos. Então é exatamente isso, é viver essa vida, certo, bem-aventurada, para que possamos ter, certo, esta suprema felicidade. E somos chamados, né, como filhos adotivos, a tornarmos, por obra do Espírito Santo, né, nos tornarmos esses filhos adotivos. Mas lembrando, para tornarmos sermos filhos adotivos, temos que buscar a nossa fé, temos que buscar aprofundá-la a cada dia mais. Então, qual é o desígnio? O desígnio de Deus tem para cada um de nós. Este é o ponto-chave para o nosso aprofundamento de hoje. Então, vou abrir aqui, certo, o Catecismo da Igreja Católica, onde tem a sua introdução, certo? E a partir do capítulo 1, certo? Do prólogo, melhor dizendo, desculpem, certo? Ele vai nos dizer: Pai, esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, o Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que enviastes, Deus, nosso Salvador. Quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devemos ser salvos, exceto Jesus. Então, através, o prólogo já vai lá bem fundo e nos dizer: é através, certo, deste nome santo, que não tem nenhum mais digno do que esse, Jesus Cristo, certo? Então, ele vai nos ajudar e não vou aprofundar exatamente para que você possa, certo, pegar o seu catecismo e aprofundar você mesmo, certo? Procure essa busca. Aqui eu só vou deixar algumas dicas para que possamos procurar. Então, logo no certo, o prólogo do parágrafo 1 ao 25, ele vai nos trazer, certo, alguns pontos chaves para melhor identificarmos. Então, são 7 pontos chaves para que possamos melhor identificar esse catecismo, o que o catecismo vai nos dizer e responder exatamente, ou procurar um pouco da resposta sobre qual é o desígnio que Deus tem para o homem, para cada um de nós. Então, o primeiro ponto, ele vai dizer: a vida do homem, conhecer e amar a Deus. Então já vai logo assim de cara.
Então, o desígnio do homem é conhecer e amar a Deus. Esse é o nosso desígnio, um dos maiores desígnios. E transmitir a fé, a catequese, passar este conhecimento, esta tradição, essa doutrina para nossos irmãos, para nossos filhos, para nossos entes mais próximos e as pessoas, nossos amigos que estão ao nosso redor. Então, é através dessa catequese, é transmitindo esta fé. O segundo ponto vai nos falar sobre isso. O terceiro, o objetivo e os destinatários deste catecismo. Ele vai nos explicar quem é o destinatário desse catecismo, quem este catecismo, certo, vai nos ajudar. Então, ele vai nos dizer, certo? Este é o presente. O objetivo é apresentar a exposição orgânica e sintética dos conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica, tanto sobre a fé como sobre a moral. Então, ele vai fazer essa síntese para cada um de nós. Então, para que possamos entender qual é esse desígnio que Deus tem para cada um de nós. Então, o catecismo, esse catecismo nos ajuda, certo, a buscar este conhecimento. E o quarto ponto vai falar sobre a estrutura dos catecismos, que eu já até falei para vocês, né? Dividido nessas 4 partes, certo? Em cada parte é aprofundado as doutrinas cada vez mais do nosso batismo, né? Dividido a primeira parte sobre a profissão de fé, a segunda parte os sacramentos da fé, a terceira parte a vida da fé e a quarta parte e última oração na vida da fé. Então, ele vai falar nesse quarto sobre isso, o prólogo do catecismo, essa apresentação em si, sobre o que o catecismo vem nos dizer e respondendo, como já falei, aquela perguntinha. Estou repetindo, que é para a gente não esquecer de responder ela para nós mesmos, certo? Para cada um de vocês. Qual é o desígnio que Deus tem para o homem? Qual é o desígnio que Deus tem para você? Então, a quinta, certo? Ele vai nos trazer identificações práticas para o uso deste catecismo. Então, ele vai nos dizer como devemos usar esse catecismo, como devemos ler, certo? Devemos aprofundar nosso conhecimento nesse catecismo. Aí, a sexta, adaptações necessárias. Então, ele vai dizer a sua própria finalidade, né? Deste catecismo não se propõe a realidades, as adequações expostas e dos métodos catequéticos, exigidas pelas diferenças de cultura, idade, maturidade. Então, é justamente isso. Ele vai falar sobre essas adequações, essa adequação necessária para essas diversas idades, essas diversas culturas, né? E, por último, convido a vocês a ler, certo? Acima de tudo, a caridade. Então, o que ele vai nos dizer através dessa caridade? O que é a caridade? Então, como São Paulo mesmo já nos deixou bem claro, né? Na sua primeira carta a Coríntios, capítulo 13, né? Acima de tudo, a fé. Tudo passa, menos essa caridade, né? Melhor dizendo, menos a caridade, menos esse amor que Deus tem por cada um de nós. Então, convido a você, certo, a participar, a ler, certo, o catecismo, tirar ele do cantinho e se aprofundar, certo? Buscar cada vez mais esse conhecimento, essa doutrina que Deus nos deixou através da sua igreja. Então, desde já agradeço a você, meu irmão, que está me incentivando a continuar com este canal, a evangelizar, a levar a palavra de Deus, juntamente com vocês, a todas as pessoas que assim necessitam. Então, desde já, muito obrigado. Espero que tenha esclarecido um pouco sobre qual é esse desígnio que Deus tem para cada um de nós e esclarecido como é exposto, certo? Esse texto base que a nossa igreja nos dá através do Papa João Paulo II. Está até hoje aqui como base para a nossa doutrina. Então, desde já, muito obrigado a vocês. E lembre-se, procure cada vez mais se aprofundar. Qual é esse desígnio que Deus tem para cada um de nós? Qual é esse desígnio que Ele tem para o meu irmão, para o seu irmão? Que desígnio Deus tem para a humanidade? Então,
pesquise, não pare só nesses 25 parágrafos que eu acabei de falar para vocês, do catecismo, esse resumo, certo? Melhor dizendo, mas aprofunde, procure esta fé, aprofunde esta fé que Deus nos dá, este dom que Deus nos oferece livremente. A gente somos livres para escolher, depende de você, se você vai querer ou não. Então procure, porque nada é melhor do que estar com Deus. Não pare só nesse vídeo, certo? Não pare só no catecismo, mas procure com o canal, certo? Gosto muito de assistir, certo? Padre Paulo Ricardo, muito bom. Pode-se dizer um doutor da nossa igreja, certo? É muito bom em suas pregações, em suas exposições de cada tema. Então, ele vai falar lá sobre essa profissão de fé, certo? O que a fé tem a nos dar, como devemos aumentar esta fé, certo? As virtudes da fé, entre outros temas, certo? Então, procure saber qual é esse desígnio que Deus tem para você. E lembre-se, certo? Desde já, peço, agradeço por estar participando e peço, tenho um pedido a cada um de vocês, né? Não esqueça de se inscrever no canal, certo? Ativar o sininho e deixar o seu like se você gostou. Se não gostou, tudo bem, pode não coisa aí comentar, certo? Comentem e lembrando, compartilhe com seus amigos. Desde já, muito obrigado. Que a paz de Cristo, o amor de Maria Santíssima e a proteção de São José Operário esteja sempre conosco pela ação do Espírito Santo, por esta nossa fé. Então, obrigado, irmão. Fique em paz. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. A próxima quarta teremos outra, hein? Tchau.